Bom, Brincadeira. então podemos Vamos? começar então? Legal. Então a Vamos. gente já chegou aqui a 9h10 praticamente. Então é uma grande honra aí recebê-lo na minha comunidade de estatística. Com certeza, o mestre Grimaldo aí, que foi um dos primeiros a acreditar na minha loucura aí do Statidados, né? Pô, lembra naquela época, caramba, te perturbei lá, pô, faz uns vídeos lá de Foi, BI lá pro foi. Statidados e tal. Ele falou, pô, não, vou botar lá e tal. Aí você falou lá do Aprenda Virtual, né, e tal. Isso. Legal demais. Aí a gente criou a playlist lá para você no canal. Show de bola. Então, pô, como você foi um dos primeiros a aceitar, né, a fazer vídeo lá no Statidados e tudo mais, com o professor colaborador. Então, para mim, realmente é uma grande honra recebê-lo aí na minha comunidade estatística. E eu queria que você se apresentasse aí, o pessoal ainda não te conhece, né? Alguns aí são Uhum. seus alunos, né? É, Mas, por favor, fazer uma breve apresentação aí e também conversar aí com a gente, com a gente certo. sobre árvore de decisão, que é o que você manja pra Isso, caramba aí. Manda isso. brasa. Valeu. Eu quero agradecer, né, você, Thiago, eu já estou te acompanhando há tanto tempo, né? A gente já conversa muito, né? Quase toda semana a gente está conversando, né? A gente sempre está conversando, está Pois é. explicando como é essa aventura de trabalhar com dados, né? Para quem não me conhece, eu, na verdade, trabalho com dados que eu comecei, vamos dizer assim, Grimaldo, um projeto, vamos dizer assim, um projeto, 2004. Foi o primeiro projeto que eu comecei a trabalhar com dados e de lá para cá, assim, a coisa só foi aumentando, né? Eu passei muito tempo dando aula, de 2004 até 2011, só dando aula, 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 aula. Depois eu adentrei em trabalhar em empresa. Então, assim, eu tinha muito interesse em dar aula mesmo, né? E migrei, na verdade, só mudei. Eu saí um pouco mais da parte aqui, só em algumas universidades específicas que eu dou aula, mas eu migrei para o EAD, que para mim foi, assim, água para o vinho. Então, passei a dar a aula na internet, né? Para mim foi Sim. muito bom. O aprendizado com o aluno foi muito bom, né? O conhecimento para mim, estudar muito para conhecer tudo que eu ia falar, então para mim foi importante. Eu hoje tenho várias formas de trabalho, vamos dizer assim, né? Além de dar aula, sou servidor do Estado aqui na Bahia, né? Na Prodeb, né? Que o Thiago fez uma homenagem aí. Tá uma homenagem aqui atrás. Na verdade, lá a gente tem um grupo, são 12 pessoas que trabalham com dados. Eu comecei em 2008, basicamente lá, zerado, só tinha eu e um estagiário. E hoje a gente tem 12 pessoas. E aí, Caramba. aí pensa em todos os projetos de dados para o Estado que se pode se ter. De 2008 para cá, a gente trabalha com muita coisa. Então, a Prodeb gente tem um grupo. qual é o significado da sigla? Prodeb é companhia, né, que não tem uma companhia, né, de Sim. processamento de dados do Estado da Bahia. Ah, tá, legal. Aí a gente hoje tem um portfólio grande que atende às secretarias de Estado. Tem alguns projetos que já existem, estão rolando por aí e que a gente ajuda, né, através de dados. Hoje mesmo eu participei de uma inauguração na área de saúde e muita lá tinha uma sala de situação que eram os dados que a gente trabalha com eles. Então foi muito legal você ver aquilo, né, se materializando, é uma coisa bem interessante. Show. Além de ser professor, trabalhar no Estado, eu coordeno um curso na Universidade Católica aqui da Bahia, né? O curso de BI Show. aqui na Bahia. E eu acabei coordenando esse curso, foi uma experiência, né? Tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? Eu nunca tinha coordenado nada de... Só dando aula mesmo, mas foi bom. E é na área de BI, né? De construção de BI. E é Maravilha. isso. Basicamente é isso. Eu sou formado em estatística, né? Sou estatístico aqui na UFBA, sou formado na Universidade Federal da Bahia e eu O tenho legal é que você especialização. pegou um background muito forte também de BI, né? Que, apesar do Isso, teu core ser mais a parte de estatística, que também trabalha muito com isso, mas não isso. necessariamente a gente vê na faculdade, né? Você se Não. especializou muito nessa parte Pronto. e o Quando que eu te deu um saí, diferencial grande, né, no mercado. quando eu saí, não existia nada disso. Só que teve uma especialização aqui em uma universidade particular que trabalhava com mineração de dados. Ah, E eu é? falei assim, rapaz, eu vou trabalhar com isso, né?
vou trabalhar com isso e vou fazer essa especialização. Fiz a especialização, pronto, abriu minha mente. Aí que eu vi programação, a série de vezes, nossa, eu disse, rapaz, agora que eu entendi como é que eu posso usar muita coisa que eu aprendi em estatística para esse lado computacional. Legal. E aí foi, assim, foi adentrando nas empresas, era tudo novo, 2004 não tinha nada. E aí usei a especialização para poder crescer na área, né? Praticamente não tinha nada aqui na Bahia. Aí, em 2011, eu fui fazer um mestrado profissional na Universidade do Estado da Bahia, a estadual nossa aqui, né? E aí eu fiz esse mestrado, que foi na área também de educação, mas de inovação. Era um mestrado profissional em inovação na área de educação. E aí eu fiz projetos na área de dados lá. Meu projeto profissional foi desenvolver uma metodologia para o ensino EAD da universidade, que envolvia legal. a apuração dos dados do EAD da universidade. Aí foi muito legal, construí uma ferramenta, a gente botou o nome na ferramenta. Essa ferramenta rolou muito tempo dentro da universidade. E Fez em aí, que claro... linguagem essa ferramenta? Oi? Essa ferramenta foi desenvolvida em qual linguagem? Foi tudo em Java. Caramba. E tudo em Java. E eu usando banco de dados Postgre. Eu usei banco de dados, né, sem licença para a universidade, não tem problema nenhum. E aí fazia uma série de medições e fazia uma série de dashboards e montava essas medições e ajudava o professor a dizer quem estava bem no curso, quem não estava. E, assim, acompanhava mesmo o dia a dia. Os professores adoraram, foi ótimo, demorou muito tempo. Aí depois, claro, Legal. mudou reitor, eu saí da universidade, não conseguia mais acompanhar, estar lá dentro, né? Porque termina o mestrado, né? Fica bem difícil. E aí eu deixei a ferramenta com alguns professores, eu não acompanhei mais, deixei lá eles trabalhando com essa ferramenta. Hoje eu realmente não sei como é que está. Mas foi uma fase boa, muito, nossa, excelente. E aí eu tô nessa, né? Estudando, trabalhando, não paro de estudar. Vocês que estão aqui, né, com o Tiago, é uma coisa, para mim, fundamental, é não parar de estudar. Então, eu não consigo ficar uma semana sem estudar alguma coisa. Então, eu tenho que ler, tenho que estudar, sou muito inquieto com isso. Eu acho que é isso que me ajuda a estar conversando, a estar dialogando com meus alunos, as coisas que eu não conheço, eles me ajudam, aí eu me aprofundo em ler aquilo. Então, estudar é a palavra, vamos dizer isso. Eu gosto Basicamente é isso bastante aí, também. Tiago. Legal, show de bola. Então, você sabe compartilhar aqui no verdinho? Deixa eu ver, acho que eu sei. Deixa eu ver aqui. É só Essa aqui, apertar no né? share. Share Tem um aqui, share. né? Isso. Aí você escolhe, o primeiro, ele mostra a tela do teu computador, né? Vai aparecer tudo do teu computador, né? E o outro, e tem um que é específico para o PowerPoint, que você Dá quer para ver meu mostrar. computador? Estamos vendo. Tá Estamos vendo? vendo a internet, né? O navegador, Pronto. o Zoom. Eu vou abrir Beleza. aqui. Olha, eu deixei aqui tudo isso aqui que eu vou usar hoje, eu vou passar para você, Tiago, para passar para os meninos. Fechou. Beleza. Certo? Beleza. Eu fiz uma mini apresentação aqui, só para a gente introduzir o tema, a gente discutir também sobre essa questão de dados. Então, antes da gente adentrar direto na história da árvore de decisão, eu queria fazer um preâmbulo aqui sobre o uso de dados, né? Como é que a gente trabalha com isso, o nosso dia a dia, né? Falar um Legal. pouco desses jargões. Vamos fazer uma introdução aqui antes da gente chegar lá, certo? Beleza. E aí Claro. depois, o que é que eu separei? Vamos rodar a árvore de decisão no R, certo? Vamos rodar no ECA, que é uma ferramenta ótima, didática para a gente aprender, para aprender mesmo. E o Beleza. Origin, que é uma ferramenta que eu estou utilizando agora, estou utilizando no meu dia a dia, ela é feita em Point Python. click também, né? Show. Exatamente, ela é feita em Python e está ajudando muito a automatizar alguns processos meus de trabalho. Então, assim, estou Legal. gostando bastante, mas meu dia a dia é muito usar múltiplas ferramentas. Então, eu gosto de usar uma, duas, três para ver os resultados e aí ver a que mais se adequa à atividade que eu estou trabalhando. Show. Vamos lá. Coloquei esse título, né? Mineração de dados, a evolução natural da informação. Aqui eu já falei, né? Então, vou passar aqui rapidinho. Assim, eu vejo muito nessa área e, assim, os jargões e o dia a dia, muito dessas palavras, né?
Big Sim. Data, inteligência artificial, machine learning, né? A parte de rede neural, algoritmos, data, ou seja, o que é que tem por trás disso tudo? O que é que tem por trás disso tudo é você utilizar a estatística e a matemática de alguma forma para resolver um problema. Então, assim, todas essas áreas, elas, na verdade, se nutrem de dados matemáticos, né? Então, elas especificamente utilizam isso. Então, a gente vê muito o questionamento se isso é uma coisa nova, né? Se isso surgiu agora, né? Se as pessoas estão começando a trabalhar agora, e aí sim faz sentido falar em machine learning, né? Em inteligência artificial. E eu digo a você que, para mim, no meu conceito, não. São coisas que eu já vinha trabalhando e que foram se ressignificando com o tempo, né? Foram se aperfeiçoando, foram se modelando. Mas qual é o cerne, qual é o kernel disso aqui tudo? Usar estatística e usar algoritmos matemáticos. Então, não é uma coisa nova, é algo que a gente já utiliza no nosso dia a dia. Então, você vai ver muito esses jargões e muita coisa surgindo. Tanto que hoje a gente fala de Big Data, a gente fala de volumetria, né, de alcance, de onde estão os dados, né, esse acúmulo de dados. E, para mim, é algo que eu já trabalhava. Então, eu já trabalhei em banco muitos anos, e eu trabalhei sempre com volume de conta corrente. Então, para mim, já era um Big Data, isso em 98. Então, assim, só mudou o nome, mas o trabalho continuava fazendo Big Data. A gente continuava trabalhando com isso. Então, assim, a gente vai ver muito isso no passar dos anos, né? Nas coisas que vocês vão trabalhando nesse dia a dia. Eu trouxe aqui uma brincadeira. Isso aqui eu vi em um congresso, achei bem interessante, tentei reproduzir aqui. Como é que um algoritmo de matemático, estatístico, né? Vamos pensar no algoritmo de machine learning, já que a gente está falando desses jargões, pensa, né? Então, eu vou fazer uma analogia com uma criança de 2 anos, ok? Beleza. Uma criança de 2 anos, se você pedir a ela o que é uma maçã, o que é uma laranja, a criança, ela não tem nada na cabeça com 2 anos, vamos dizer assim, ela está zerada, a mente dela não sabe distinguir nada, ela não tem nem linguagem, né? Então, se você perceber aqui, ela vai tentar encarar isso como um problema. Ela vai dizer, o quê? Eu não estou entendendo. O pai vai dizer, você consegue distinguir isso para mim? O pai vai insistir lá tantas vezes for, dizer o seguinte, ó, isso aqui é uma maçã. O que é uma maçã? Então, ela vai ver a forma, vai ver a cor, vai ver a textura, ela vai pegar na maçã. Então, ela vai começar a treinar o cérebro. Então, é o que a gente chama aqui, usando machine learning, treinar um algoritmo, algo que funcione. Então, eu preciso de um algoritmo, de alguma forma, que interprete aquela maçã. Então, esse algoritmo vai estar lá treinando o meu cérebro, dizendo o que é o que não é a maçã. E aí, vai se fazer isso aí algumas vezes. Então, a criança vai avaliar, vai pegar, se ele der uma laranja, ela vai ver que é diferente. Se der uma maçã, ela vai reconhecer e o pai vai insistir, ó, ela vai ter o sabor. Então, ela vai se moldando. E é exatamente como um algoritmo de machine learning trabalha. Então, ele precisa de um estímulo para poder ir sendo treinado. E esse algoritmo vai distinguir se é laranja ou se é maçã. Ele vai avaliar. Se ele não conseguir identificar a maçã, ele vai tentar retornar e dizer, meu pai, não é maçã, não é maçã, não é. Ou seja, ele vai tentar, de alguma forma, de tantas vezes receber aquele produto, vai saber que não é maçã. No dia que ele receber a maçã e ele identificar, comer, ele vai dizer assim, opa, é o que eu gosto. É exatamente o que eu queria. Ou seja, é como o resultado de um algoritmo. Quando você está em busca de resolver um problema, você quer que esse algoritmo tente identificar, né, naqueles dados um resultado, alguma coisa que resolva o problema. Então, aplicar aquilo no seu dia a dia. Então, é a mesma ideia. Isso daqui, vamos dizer que isso se repete por muito tempo. Depois de treinar bastante, né, disso ser o dia a dia da criança, no momento que o pai pedir uma fruteira, minha filha, pegue uma maçã, esse algoritmo mental dela vai saber distinguir o que é uma maçã do que ela é. Por quê? Formato, cores, textura, sabor. É exatamente o que o algoritmo vai fazer. O algoritmo de machine learning vai ter a mesma ideia da criança. Ele precisa ser treinado, né? Precisa receber estímulos para quando você
der um problema, né, naquele modelo matemático estatístico, ele tente resolver e identifique qual é a resposta. Então, assim, como eu falei, essa estrutura de machine learning, ela é análoga ao que essa criança aprende. Então, se eu for pensar em um algoritmo, ao que resolva um problema, será bem parecido com o que essa criança fez. Então, é a mesma ideia. Eu preciso treinar, eu preciso informar, eu preciso que o algoritmo entenda. Para quê? Para que ele possa avaliar e chegue a um resultado. Show. Vocês vão ver que aqui, quando a gente trabalhar com a parte de árvore, a gente vai fazer exatamente isso aqui. A gente vai treinar o algoritmo. Então, vocês vão notar que um algoritmo de árvore, ele é sensível ao treino. Eu preciso treinar para que ele possa entender qual o resultado que ele vai informar. Então, a gente vai ver exatamente isso aqui reproduzido. Eu gosto de botar esse slide, eu falo muito para os alunos na aula, que para trabalhar com essa área de dados, machine learning, né, minerar dados, eu gosto de falar de 4 premissas básicas. Primeiro, ser curioso. Se você não é curioso, muito difícil você vai avançar nessa área. Você tem que ser fuçador, procurar entender, mudar a sua ótica, desaprender. Então, ser curioso é importante. O que é interdisciplinar? Você conhecer, você não adianta fazer um algoritmo de machine learning sobre a área de saúde se você não conhece de saúde. O mínimo que você precisa para fazer aquele algoritmo, você vai ter que mergulhar para conhecer um pouco do negócio. Eu ouço muito, Tiago, reclamando, nós estatísticos, de que a gente não adentra no negócio. Faz um modelo, extrai o resultado e o cara fala assim, faça o que com isso? Por quê? Porque muitas vezes a gente não conhece o negócio e não sabe a aplicabilidade daquilo. Sim. Então, assim, ser interdisciplinar nessa área é importante, ou seja, conhecer outras áreas, não só a área do que você está trabalhando. Quero trabalhar com banco de dados, com BI, fazer algoritmos em R, ótimo, mas conhecer o negócio que você está fazendo aquilo. Isso é fundamental. Com certeza. Estatística, matemática e ciência da computação, eu não vejo outro tripé. Se você não souber balancear esses 3, vai ser muito difícil. Você pode ser um estatístico puro, mas você vai precisar programar. Não tem, é impossível. Não tem como. Aí eu já conversei muito na comunidade, já no meu Conre aqui na Bahia. O pessoal do Conre, assim, eu já dei algumas palestras em Conre. Quando eu falo nisso, o pessoal meio que não gosta. Fala muito que eu estou invadindo a área de outras... Eu disse, gente, acabou isso. Infelizmente, eu não... O pessoal é jurássico aí, né? Não é possível. Pois, mas há muito. E eu falo assim, gente, não tem mais espaço para a gente se a gente não adentrar na parte computacional para fazer qualquer coisa. É impossível. Então, assim, estatística, matemática e ciência da computação tem que estar junto. Não tem saída para quem tem. Então, assim, eu falo aos meus alunos, vá lá no Statidados, estude estatística, volta para aqui para o R. Porque às vezes você faz um modelo no R, que eu tenho no meu curso, e ele fala, professor, eu não entendi isso. Mas você entendeu essa parte estatística? Não, então vamos estudar estatística. Depois você volta aqui para o R. Porque muitas vezes o cara quer fazer no R, para sair o modelo e tá ótimo. Então, não é assim. E tem que entender como é que funciona a estrutura estatística. Com certeza. Então, esse tripé aqui é fundamental. Outra coisa, conhecer tecnologia. Não consegue nem avaliar, né, as respostas. Não consegue, não consegue. Conhecer tecnologias, Thiago. Tecnologias geral. Estou falando mobile, eu estou falando de computação quântica, estou falando de você conhecer como é que funciona a parte de memória do servidor para rodar seus modelos. Conhecer tecnologia. Conhecer. Fazer aplicações tecnológicas. Então, assim, estudar mesmo essa área. Então, eu estudo muito essa área computacional de construção também. Então, isso para mim me ajuda a desenhar, a modelar melhor. Então, conhecer tecnologias para mim é fundamental. Então, isso tudo eu acho que necessita para trabalhar com a área de dados, principalmente no que a gente vai ver aqui. Concordo plenamente. Eu tenho aqui esse gráfico que eu acho bem interessante. Eu falo aos meus alunos, aonde você cair aqui neste gráfico, você tem 100 anos de trabalho.
Eu tenho aqui a parte do valor do negócio, né? O que é que importa para o negócio, o quanto você traz de retorno ao negócio e o quanto tem de maturidade de conhecimento analítico. Então, assim, aqui nesse início, né, é o cara que trabalha com dado cru, puro. E aí, de alguma forma, ele faz ajuste nos dados. Esse profissional é tão bem visto, mas tão bem visto, porque sem qualidade nos dados, a gente não faz nada disso aqui. Nada. Então, assim, tem muita área para quem trabalha só com algoritmos de qualidade de dados. A parte descritiva, Tiago, é o dia a dia, né? Todos os dashboards, todos os gráficos. A gente vê muito isso. Quase 70% das empresas trabalham com a parte descritiva, né? E é uma coisa super importante. E hoje a gente vê o boom das ferramentas Data Discovery, ferramentas visuais, que só trabalham basicamente com isso. Então, assim, existem pessoas especializadas nisso aqui, né? E isso tem um mercado muito grande. A partir do diagnóstico preditivo e semântico, já pega mais embaixo. A pessoa vai ter que estudar mais. Vai ter que procurar se aprimorar mais, porque aqui entra estatística multivariada, entra algoritmos complexos, genéticos, entra uma parte forte de você trabalhar com regressões que você não conhece, fora linear. Então, assim, você começa a adentrar em uma área mais complexa. Sim. E aí se envolve com probabilidades. Então, assim, ou você gosta disso, quer trabalhar com isso, ou você desiste e vem e desce o caminho, né? Ah, não, vou ficar nessas duas áreas mesmo. E essas duas áreas aqui tem muito mercado, muito, bastante. Sim. Mas se você quer avançar, quer ser um cara que a gente fala, quero ser cientista de dados. Eu não me considero cientista de dados. Por quê? Porque eu me acho tão adentrado em tantas áreas, eu não sou um cara específico, eu não me foco em uma coisa só. Então, assim, eu gosto de trabalhar com várias coisas. Então, assim, eu me especializei, mas chega um momento que você não consegue mais se distinguir. Eu hoje vivo nesse mundo meio híbrido da estatística, da computação. Tem hora que eu estou full na computação, depois volto para a estatística, fico full. Então, assim, eu não consigo mais me distinguir em que área eu estou. Então, essa parte de diagnóstica preditiva é bem mais avançada. E aí vai depender muito do seu interesse. Note que a maturidade analítica é alta, o retorno para o negócio é o quê? Altíssimo. Altíssimo. Então, você fazer um modelo preditivo que diga lá, naquela fila, aquela pessoa vai ser atendida dia tal e ela não precisa ficar na fila, nossa, isso tem um valor para o negócio incrível. Sim. A parte semântica que eu coloco aqui é a última, é assim a parte mais grossa, porque você não trabalha com dados que você conhece, você trabalha com o que a gente chama de dados não estruturados. Então, análise de texto, análise de sentimento, geoespacial, são dados totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Então, você tem que ter uma propriedade de conhecimento computacional alto, de tecnologias. Então, assim, quem for para essa área aqui vai ter que ser muito bom e um cara que goste disso. Então, ser bom nessas quatro para chegar aqui. Aí o cara me pergunta, Grimaldo, é impossível, eu não consigo. Não. Eu trabalho com elementos daqui, meu dia a dia trabalha aqui e muito disso aqui. Então, assim, você não vai trabalhar full nessa área, você trabalhar com elementos, com pedaços. Não precisa se preocupar com isso. Então, eu gosto muito dessa imagem, porque ela diz Legal. exatamente onde a gente quer chegar, Thiago. Entendeu? Show de bola. Gostei Gosto também. muito, muito. Meus alunos se identificam. Aí, muitos dizem, Grimaldo, eu vou chegar só até aqui. Vou ficar aqui mesmo, tá bom demais. Não, depende da sua área. Assim. Chega um desafio para você, para que você chegue na área semântica. Por exemplo, agora eu estou passando um desafio gigantesco aqui. Estou na área semântica, na área do governo, que eu estou fazendo um trabalho, é puro semântico. E é um desafio gigantesco. E a gente está todo dia estudando e debruçando e criando coisa nova, coisas que eu não sabia também. Então, assim, não é porque você não conhece que você não vai chegar aqui. Não é isso. Você pode chegar. E vai depender muito do seu interesse. Ok? Sim. Eu coloquei esse gráfico aqui para diferenciar. Nem sei se as pessoas que estão aqui na live conhecem isso. Mas tem 3 coisas que a gente trabalha dentro de empresa. Eu separei aqui. Big Data, Data Warehouse e mineração de dados.
Mineração de dados, lê algoritmo de machine learning. Ok? Então, eu coloquei um exemplo aqui que eu acho bem interessante, né? Para separar essas estruturas, como é que a gente trabalha. Então, assim, quando a gente fala em Big Data, a gente fala em armazenamento, em grandes volumes, coisa geralmente gigantesca. Então, eu botei aqui, ó. Eu quero armazenar e verificar dentro desse volume aqui uma pergunta, né? Eu tenho um problema. Eu quero verificar os bons e mal pagadores de um determinado banco, que é o HSBC, no mundo. Então, eu tenho uma série de bases para poder dar essa resposta ao meu cliente. Então, isso, se você tem uma volumetria, uma coisa de uma larga escala tão impressionante, você está num problema de Big Data. E você vai ter que resolver isso, porque ele quer saber quem são os bons e maus pagadores no mundo. Você vai ter que criar um modelo que responda a isso. Agora, se eu faço um recorte e gero análise desses dados aqui em capitais, você gera um banco fechado menor, que a gente chama de DW, ou Data Warehouse. Então, você constrói isso. Você diz assim, não, eu fechei mais o escopo. Então, em vez de trabalhar com um planeta, eu vou trabalhar com um pedaço. E esse pedaço tem que estar organizado. Então, eu trabalho com um DW. É um banco mesmo, um banco de dados. A partir do momento que você tem esses dados reunidos, você pergunta o seguinte, ó, um cara lá específico, João dos Santos, pediu um crédito em São Paulo. Ele será um bom pagador ou um mau pagador? Como é que você responde isso? Você vai responder isso com o algoritmo de machine learning. Então, assim, note que eu vim reduzindo o escopo. Eu vim diminuindo, mas note, são situações e respostas diferentes. Uma é o planeta, outra é um determinado e específico resultado por capitais, e o outro é uma pessoa. Isso a gente chama de granularidade, ou seja, eu vou reduzindo a minha granularidade, ela vai caindo. E na empresa é assim, o cara muitas vezes está interessado nisso, depois de analisar os dados chega aqui, depois ele quer ver pessoa por pessoa. Então isso a gente faz muito no dia a dia. E isso você tem que saber discernir e saber quais ferramentas você vai utilizar. Então esse gráfico é mais ou menos para que você saiba que existem esses cenários e que você vai poder trabalhar com esse tipo de ferramental de acordo com a pergunta que foi feita, foi realizada. Ok? Beleza. Para isso, eu faço e eu utilizo um processo para descobrir conhecimento dos dados, chama KDD. Esse processo é um processo que eu executo. Você vai ver. Eu vou mostrar depois outro gráfico. Então, é um processo de extração de informação. Eu tenho que ter um processo. Eu não posso fazer aleatório. Às vezes eu digo assim, poxa, eu quero resolver para achar João aqui. João, bom ou mau pagador. Aí o cara, eu vou vasculhar, vou cortar aqui, jogar no Excel, vou separar. Não, qual é o processo? Eu quero que você desenhe a arquitetura do processo. Então, essa arquitetura chama-se KDD, aqui eu utilizo. Ok? Então, a ideia do KDD é extrair informações que são desconhecidas e que potencialmente podem ser úteis. Essa frase aqui é a frase de um diretor que eu gosto muito e eu trago como estímulo. Torture os dados até eles confessarem. Ele fez isso para mim, né? Estava fazendo os modelos para ele, eu me lembro, isso foi no banco. E ele falou para mim, Grimaldo, eu não quero saber, torture os dados até eles confessarem. Exatamente, você não deve desistir. Você deve esgotar tudo aquilo que você sabe para resolver o problema do cliente. Então, torturar os dados no bom sentido, no sentido de extrair tudo mesmo. Então, nunca desistir. Procurar, mudar, fazer de uma forma que tente achar o resultado, mas não desistir. E quando você trabalha com KDD, você está atrás de um padrão nos dados. Então, você vai ver que todos os dados, para minerar, para você gerar um modelo, ele vai buscar um padrão. E no caso da árvore de decisão, o padrão é bem claro, a gente vai ver isso. Esse padrão tem que ser um padrão que eu chamo aqui de válido, novo, útil, interpretável. E, por exemplo, se eu souber que todo dia, Tiago, eu almoço meio-dia, isso para você é importante? Isso é uma coisa assim que pode derivar um resultado que seja inédito para você? Não, porque você sabe que, teoricamente, eu estarei almoçando nesse horário.
Mas você não sabe que às 4 da tarde eu pego minha filha na escola de inglês. E ali, se você soubesse e descobrisse isso nos dados, você poderia me oferecer um produto, me oferecer uma mobilidade, me oferecer uma coisa diferenciada. Quando é um padrão repetitivo e é um padrão que é óbvio, geralmente isso não interessa nos dados. Você vai perceber isso quando você começar a adentrar, quando as pessoas começam a adentrar a trabalhar com modelos matemáticos. Mas quando é um padrão que você não percebeu, basicamente é aquilo que você está procurando nos dados. Ou seja, algo que você não enxergou. Então, um modelo matemático busca isso, tentar encontrar nos dados algo que você não enxerga a olho nu e que pode ser potencialmente útil para que você tenha uma vantagem e possa resolver um problema. Então, o KDD tenta resolver isso. Como é que é esse processo? Ele é um processo em etapas. Ele tem base de dados, ele tem uma forte parte de qualidade de dados, de limpeza, integração de dados, de várias bases, integrar bases de diversos formatos. Por isso que eu digo que tem que conhecer tecnologia. Não independe. Você não vai ser só banco de dados, só arquivos CSV, só arquivos. Não. São N tipos de base. É e-mail, é arquivo JSON, é XZ, tudo. Então, você tem que estar preparado. Então, só a entrada aqui, você já tem que ter um bom conhecimento. Fazer limpeza e integração disso, gravar em um repositório íntegro, que aqui no caso é o DW, mas você pode mudar para um outro repositório. Mas esse repositório tem que reunir todos os dados que estão soltos aqui, escolher quais os dados que você vai trabalhar e quais os atributos, se possível transformar, normalizar, gerar padrões, enfim, você tem que trabalhar os dados. A partir desse momento, extrair os dados através de uma mineração ou, né, através de algoritmo de machine learning, achar um padrão, né, uma informação útil, e aí levar esse conhecimento a quem interessa, e avaliar se aquilo foi importante ou não foi importante. Se isso não foi importante, você retorna para a origem e começa tudo de novo. Esse é um processo cíclico, e eu executo isso todos os dias. É assim que eu trabalho, certo? Então, esse é um processo que me acompanha. É um processo assim que já está na minha raiz. Então, eu faço isso. Trabalho com diversos tipos de dados, integro, armazeno, crio, seleciono atributos variáveis, monto o modelo e gero uma saída de informação. E aí eu avalio se é importante ou não é, se está contente ou não está. Isso é o processo KDD. Ok? Beleza. O processo KDD ele envolve uma série de áreas e essas áreas todas participam do processo. Então, se eu tenho modelos, tenho estatística matemática, tenho aprendizagem de máquina, eu tenho uma parte de banco de dados, eu tenho a parte de verificação dos padrões, das saídas, eu tenho sistemas para captura, integração e a parte de transformação. Então, eu tenho uma série de coisas no processo KDD. Note, é uma miscelânea. É a questão da interdisciplinaridade. Então, eu não posso me isolar. Eu não posso dizer que eu só sou dessa área. Eu tenho que ser de várias áreas. Você vai dizer, Grimaldo, então eu preciso ter uma equipe. Olha, geralmente as empresas, elas assim, têm equipes pequenas, enxutas. Então, você vai ter que fazer mais de uma coisa nesse processo. Então, é importante que você conheça outras áreas. Então, eu não fiquei isolado. Eu acho que o que me ajudou foi que, logo quando eu saí da universidade e eu entrei na especialização, eu consegui conhecer essas áreas aqui. E aí eu fui aprimorando isso. Então, assim, hoje eu vejo o quanto foi importante conhecer todas essas áreas que eu não vi na universidade. E hoje está bem mais fácil, né? O aprendizado e a quantidade de tecnologias está muito mais fácil de você trabalhar. Ok? Legal. Agora a gente vai adentrar no que a gente veio conversar hoje, né? Então, eu tenho todo esse arcabouço de conhecimento, eu preciso entender tecnologias, eu preciso entender como é que funcionam as empresas, preciso entender o negócio, né? E eu preciso, agora, passando o KDD, se você olhar o KDD, a mineração, que bota o machine learning para rodar, ela é um passo bem cá na frente. Então, isso tudo aqui eu teria que ter feito antes de executar. Então, para executar um algoritmo, eu tenho que ter feito todas essas etapas aqui, ó. Eu preciso fazer isso. Preparar o dado.
E aí eu tenho uma série de tarefas para poder minerar meu dado, gerar algum algoritmo de machine learning que funcione. Eu tenho uma série. Dentre elas, eu tenho uma que é o que a gente vai ver hoje, que é classificação. A árvore de decisão está dentro dessa estrutura de tarefa chamada classificação. Que classificação? Você vai notar que ele gera um rótulo, ele classifica uma informação. Por isso que chama classificação. Você vai perceber isso. Quando a gente começa a rodar os dados, a gente quer uma coisa bonita assim, né? Fácil, que resolva o problema. Mas o que a gente encontra no nosso dia a dia é isso aqui, ó. Qual é a informação correta dentre tantas curvas que eu tenho, origem de um único ponto? Então, eu queria que fosse assim, né? Mas, na verdade, eu tenho esses desafios aqui. Então, eu tenho que achar uma melhor forma de explicar o resultado. Eu quero dizer a você o seguinte, às vezes a gente força a barra que seja assim, mas, na verdade, você vai ter que encarar isso aqui. E você vai ter que estudar para poder entender o que é que determina ou responde melhor um problema que diz respeito a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 mil pontos. Então, não é simplesmente fazer um modelo que você conhece que vai resolver o problema, mas encarar o problema e achar aquilo que melhor responde àquela pergunta. Ok? E na classificação, aí tem um desafio. Logo quando a gente vai trabalhar classificação, né? E aqui no caso de árvore de decisão, a gente precisa dos dados mais ou menos organizados, a gente precisa de uma amostra, a gente precisa do que a gente chama de uma estrutura inicial para que o modelo possa funcionar. E esse modelo ele vai se basear no que a gente chama de classes. Você vai ver que eu vou rotularizar os dados. Então, assim, eu quero resolver o problema do bom e do mau pagador. Então, Tiago é um bom ou mau pagador. Eu vou estudar algumas variáveis de Tiago e vou dizer, ó, por essas características, eu considero Tiago um bom pagador. E aí, eu quero saber de Grimaldo. Pronto. Eu vou estudar algumas características de Grimaldo, que teoricamente são as mesmas de Tiago, e vou dizer assim, olha, Grimaldo não é um bom pagador, é um mau pagador. Então, assim, eu tenho que ter esse trabalho inicial de fazer isso para um algoritmo de classificação de árvore de decisão. Então, eu vou criar rótulos, ok? E eu vou construir um modelo que tente predizer os próximos. Note, eu vou adentrar com algumas informações rotulando, e depois eu vou dizer assim, olha, eu trouxe essas pessoas aqui, com essas características que você coletou lá, né, de Grimaldo, de Tiago e de mais alguns. Seria possível você dizer se essas pessoas são boas ou mal pagadores? Então, assim, o algoritmo vai tentar interpretar isso, vai tentar classificar, ok? Então, aqui tem essa imagem que eu gosto muito para exemplificar isso que eu falei. Eu tenho uma série de documentos aqui, alguns já classificados, e outros não, que eu quero rotular. Perceba que aqui eu tenho uma dúvida, né? O algoritmo de machine learning está aqui. Ele vai tentar interpretar o documento, né? E baseado nisso, criar uma estrutura já pré-classificável, que a gente chama de treinar o algoritmo. Então, essa estrutura aqui, ó, ele vai ter objetos, né, com as duas informações, e ele vai treinar o algoritmo para identificar se é do documento laranja ou se é do documento lilás. E assim, quando eu tiver uma série de documentos, baseado nestes daqui, eu vou verificar se essas características são as mesmas que estão aqui. E vou tentar classificar. É laranja? É roxo? Ou são os dois? Então, possa ser que eu tenha, até cometa um erro na classificação. Eu digo que foi laranja, mas, na verdade, ele se comporta como roxo. Então, o algoritmo de classificação ele vai tentar fazer isso. Ter alguns dados já pré-classificados. O algoritmo vai entender como foi feita essa classificação e vai partir de um outro conjunto de dados liso. E esse conjunto de dados ele vai tentar dizer se pertence a um determinado atributo ou de uma determinada classe, desculpe, ou outra. Então, isso é o que faz uma árvore de decisão. Então, a gente vai tentar reproduzir isso aqui. Ok? Beleza. Aqui está o exemplo. Eu tenho alguns atributos, nome, idade, renda, profissão, e eu tenho já rotulados aqui, ó, se é bom ou mau pagador. Então, eu tenho essas pessoas, de acordo com essas características, e o rótulo. Então, já tenho que fazer isso previamente.
Quando eu rodo a árvore de decisão, por que chama árvore de decisão? Porque ele constrói, se você perceber, né? Se você botar sua mente aí para rodar, você vai ver que parece que é uma árvore invertida, né? Aqui está a raiz e aqui está os galhos com suas folhas, né? Por isso que chama árvore. Porque se você notar aqui, ó, você virar de cabeça para baixo, aqui é a raiz. E aqui ele começa a criar os galhozinhos deles e as folhas como resultados. Então, se você notar, nesse conjunto de dados que eu tinha aqui, eu de alguma forma usei o algoritmo, esse algoritmo foi executado baseado nesse conjunto e ele extraiu essa informação. O que é que ele está dizendo? Se uma pessoa tem de 30 a 40 anos, se você notar aqui, ele não precisa estudar mais nenhum outro atributo. Ele já disse que a pessoa é uma boa pagadora. Por quê? Pelas características dos dados. Se a idade aqui já é diferente. Se a idade for mais 40, ele já tem que perguntar sobre a renda. Então, entre 30 e 40, ele não faz mais nenhuma pergunta. Mas se for mais 40, ele precisa perguntar sobre a renda. Se essa renda for baixa, ele não é um bom pagador. Se a renda for média alta, ele é um bom pagador. Então, assim, note que ele criou uma regra para poder determinar. Essa regra você pode montar. E aí, com essa regra, você pode fazer uma série de combinações dentro da sua base de dados e tentar extrair alguns resultados. Então, assim, eu peguei essa informação da árvore aqui e gerei regras. Existem algoritmos que fazem basicamente isso. Então, se a idade aqui for menor ou igual a 30 e o cara não é estudante, então ele não é um bom pagador. Eu já vou perguntar, você tem quantos anos? Ah, eu tenho 25 anos. Você é estudante? Não. Você não é estudante? Então pode sair da fila que você não vai receber empréstimo. Por quê? Porque você não é um bom pagador. Você tem características de um não bom pagador. Então, quando você monta um algoritmo desse, é para lhe ajudar. É melhor você fazer no achismo ou é melhor você ter uma estrutura dessa que lhe auxilie? Então, nesse contexto, o algoritmo Machine Learning vem lhe auxiliar. O classificador vem lhe auxiliar. Então, é mais fácil você ter isso para que você não atire no escuro. A ideia basicamente é essa. Show. Ok? Beleza? O pessoal está seguindo aí? Deixa eu ver o pessoal Tranquilo, aqui. pessoal? O Juraci falou, muito bom. Tá tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Cadê o pessoal? Manda aí, se pode seguir. Pode seguir? Então, ó, o que é que eu Podemos vou sim, o fazer Carlos agora? mandou aqui, só que ele mandou no privado aqui. O Heron falou sim, beleza. Show, Beleza? O que é que beleza. eu vou fazer agora? Vamos prosseguir. Vamos pegar uma base de dados, né? E vamos tentar executar e montar essa árvore aqui, ok? Eu vou Beleza. tentar montar ela no R, A Tati falou aqui, top, manda bala. Legal. vou tentar montar ela no R, no Show. ECA e no Orage, ok? E aí vocês vão vendo as diferenças, certo? Basicamente, você vai ver que lá, além de sair os resultados das folhas, você vai ter algumas probabilidades que lhe ajudam. Alguns algoritmos fazem isso, fica mais fácil. Então, eu vou sair aqui, ó. Vou dar um tempo aqui. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Assim, deixa eu só mostrar esse slide aqui, porque aí já é a conclusão. Deixa eu só mostrar esse slide aqui, como é que funciona mesmo. Então, só para resumir, a gente vai entrar com uma amostra, vai gerar algumas regras de decisão, essas regras que são classificadas, e vai sair essas regras. E, teoricamente, você pode usar um banco de teste para poder testar se aquela informação, né, uma pessoa nova, se aquela informação vai seguir a regra, vai ter um rótulo específico ou não. Então, a gente basicamente roda isso no classificador, ok? Eu vou Beleza. dar um pulo aqui. Deixa eu... Tem que mudar. Ah, não. Como você compartilhou o computador, vai ficar mais fácil. É só abrir o R que ele abre já direto. Você Show. está vendo aí? Tá vendo, tá vendo. Eu vou Legal. abrir o R Cloud, o RStudio Cloud aqui, já para a gente executar, Tá chique, ok? mestre Guimaldo. Beleza? RStudio Cloud? Isso. Tá chique, tá chique. É, rapaz, me acostumei a trabalhar com ele. Deixa Legal. eu, deixa eu ver a sessão aqui para ver se caiu. Estava aberta aqui, pronto. Tem aqui o meu projeto do Statidados, já está aqui. Não tá acessando. Deixa eu voltar aqui para... Tá. Deixa
Deixa eu diminuir aqui, porque estava com a sessão Tranquilo. aberta. Ah, fica à vontade aí. Deixa eu dar um log off. Beleza. A RStudio de Cloud é ótima, viu? Gosto muito. Ainda não testei muito, não. Ah, legal. Eu fico... Ele tem uma quantidade É? limitada de espaço, né? É? Mas dá para você rodar bastante coisa. Já rodei bastante. Sabe qual é a limitação? Eu já li, eu não vi a quantidade de. Eu acho que são. Acho que é 20 GB que você pode rodar no máximo aqui de espaço. E você tem um Entendi. limite de 10 workspaces que você pode criar. Ele tem um limite específico de 10 workspaces. Deixa eu rodar aqui. Vamos acompanhar. Deixa eu minimizar aqui. Vocês estão vendo, não estão? Sim, sim, estamos. Tá vendo tudo aí, não tá, Thiago? Sim. Então, aqui, eu vou ler um Tem arquivo. como aumentar só um pouquinho a letra? Acho que Deixa eu deve ver ser aqui. vai em Profile. Assim, se for o mesmo do RStudio, né? É Profile. Não. Opa. É É diferente. Tools. É Tools. Vai em Deixa eu ver Tools. aqui. Tools, Global Options. É, aí vai em Pen Layout. O Appearance. Cadê a Pearson? Appearance. E isso aí. 3 acho que tá. 3 acho que 13 vai tá ficar bom? legal. 13 tá 3 acho bom? que fica. Ai, acho que fica legal. Dá um ok. Tá bom? Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Beleza. Tá legal? Tá, beleza. Vamos Posso lá. crescer um pouquinho aqui com o Ctrl mais também. Tá bom. Eu vou usar um algoritmo de árvore de decisão que é muito conhecido e eu utilizo já algumas vezes, que é o rpart. Eu coloquei no Tá. final aqui para vocês até um link bem legal, esse site desse blog desse cara, que ele tem vários outros exemplos com rpart. Então eu vou Show. executar ele e vocês vão ver que é bem legal, bem interativo da gente trabalhar. Show. Vou fazer uma carga das bibliotecas aqui, certo? Só uma dúvida. O exemplo é aquele que a gente estava lá no slide, né? Ou Não, não? é isso. Deixa eu abrir Não? aqui para mostrar a você. Eu Tá. criei um arquivo. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Eu criei um arquivo. Esse arquivo aqui é o seguinte. Ó. Ele não é exatamente aquele. Eu tenho 1, 2, 3, 4 atributos para uma classe que eu chamei de risco pagador. Então, Tá. parecida com bom ou mal pagador, eu criei uma seguinte característica. Histórico de crédito, eu tenho se o histórico de crédito da pessoa é ruim, desconhecido ou bom. Tá. Se ele tinha poupança, então se a poupança era alta, se era baixa, ok? Tá. Dívida no cartão, então se ele tem nenhuma dívida ou se a dívida está adequada, ou se o banco considerou a dívida dele adequada. E a renda é de 0 a 10, 10 a 20, acima de 20, 20 mil, ok? E Tá. o status dele, se o risco de emprestar é alto, é moderado ou é baixo. Tá. Ok? E a ideia é o seguinte, o que é que caracteriza o risco? Essas características aqui determinam o risco, eu posso fazer isso, eu posso, através dessas características, identificar se uma pessoa tem um risco alto, baixo ou moderado. Então, a ideia basicamente é essa. Eu vou usar isso para o ECA, para o R e para o Orange, para a gente ver as diferenças. Então, o mesmo conjunto de dados. Ok? Show. Voltar Show. aqui. Pronto. Aqui eu vou ler o arquivo que está lá, chama risco inadimplência, ok? Beleza. Li o arquivo, vou dar um summary aqui só para você ver ó, como é que está dividido, né? Quantos de histórico? Tem 15 com histórico bom, 13 desconhecido, 9 ruim. Poupança, 18 como alta, 17 baixa e 2 nenhuma. Dívida, 13 adequada, 24 não tem risco. Ou, desculpe, renda, de 0 a 10 tem um 8, de 10 a 20 tem um 10 e acima de 20 tem um 19. E o risco aqui tem um 15 alto, 15 baixo, 7 moderado. Aí você pergunta, poxa, isso pode influenciar? Pode. Essa repartição pode influenciar na árvore, ok? Então, assim, você tem que fazer um balanceamento. Você não pode botar aqui dos 35, 30 como alto, um baixo e um moderado. Isso vai influenciar no resultado.
Então, eu meio que cadenciei e deixei de propósito moderado, porque você vai perceber na análise que ele vai ser sensível a essa quantidade de informações que está aqui para ele. Então, quando Beleza. você for minerar, você tem que ser o mais balanceado possível, tentar adequar isso no minerador. Buscar dados, né, para que você não tenha o que a gente chama de overfit. Você não force um ajuste, né, que você, é como se você estivesse criando um vício no dado. Então, você tem que fazer um maior balanço possível. Aqui está o arquivo, ó, o arquivo que a gente está trabalhando, que é esse aqui, tá vendo? E aqui, o rpart, ele vai montar a árvore. Como é que ele vai montar? Eu estou dizendo que é um método de classe para que ele possa interpretar a árvore. Aqui está qual é o atributo que tem a classe, que no caso é status risco pagador. Qual é É o o arquivo? target, né? Exatamente o target. Qual é o arquivo que eu vou trabalhar, que é esse? O split, o bucket, é exatamente a quantidade de folhas e galhos que você quer, no mínimo. Então, no mínimo uma folha, no mínimo 2 galhos. E você vai ver que esse max departing aqui diz a quantidade de níveis da árvore. Então, você vai perceber, a gente vai fazer aqui, você vai perceber que ela é sensível a essa quantidade de níveis da árvore. Vou executar. A árvore está aqui, ó. Ela está aqui com os resultados. Praticamente você não entende, né? Do jeito descritivo que está aqui, não dá para você entender. Mas quando eu executo essa função do part, que é essa fancy rpartplot, você vai ver a árvore bonitinha. A árvore está aqui, ó. Tá vendo a árvore? Opa, deixa eu... Vê se vocês conseguem enxergar. Tá um pouquinho distorcido, agora melhorou. Beleza, Melhorou? Então, melhorou. note, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 níveis, tá vendo? Por que eu tenho Sim. 4 níveis? Porque eu coloquei aqui que eu queria 4 níveis. Eu vou botar 2 níveis, ok? E vou executar novamente, a gente vai conversar sobre ela. Tá. Quando eu coloco 2 níveis, o Agora ficou melhor resultado... de enxergar. Mas tem menos dados. Você tá vendo que tem menos Sim. saída? Sim. Menos saída. Então, assim, você que tem que avaliar isso. E você vai avaliar de acordo com a quantidade de galhos que você quer que saia. E essa quantidade de galhos vai ser sensível a essa probabilidade que está aqui, tá vendo? Essas probabilidades. Note que pelas cores aqui ele determina o que é alto é verde, o que é baixo é azul, o que é moderado é vermelho. Aqui eu tenho a probabilidade, ó, de ser alto, certo? De ser baixo e de ser moderado. Eu tenho as 3. Ele dá as 3 probabilidades para essa característica. O que é que ele está dizendo aqui? Ele tem 2 saídas, yes ou no, tá vendo? Ele tem Sim. 2 braços. A árvore é assim. Então, assim, se a renda for entre 0 e 10, se e yes, tá vendo? Ele tem uma probabilidade de risco alto. De quanto? 0,67. E quantos por cento dos dados é afetado? 49%, ou seja, quase metade dos dados. Então, quase metade dos dados tem essa característica aqui, ó, de renda entre 0 e 10, 10 e 20, e que o risco seja alto. Para o outro galho, se você perceber aqui, ó, se a renda não é entre 0 e 10 e 10 e 20, ela é maior que 20, né? Porque eu tinha 3 situações, né? Então, se a renda for maior que 20, acima de 20, o risco é baixo. Faz sentido, né? O cara tem o risco de pagar ou não pagar. Se ele tem uma renda muito alta, o risco dele é baixo. Com que probabilidade? 0,74. E isso em quantos por cento dos dados? 51%. Só que aqui, ó, ele dizimou para mais 2 galhos. Então, se a renda não é nenhuma dessas, é maior que 20, e o histórico de crédito é bom ou desconhecido, ele continua tendo um risco baixo. E com a probabilidade de 0,82 e 46% dos dados tem essa característica. Note que o moderado, ele só está pertencendo a 5% dos dados. Você lembra que eu falei que estava sensível àquela quantidade? Então, lá eu tinha muito poucos dados com moderado. Então, o algoritmo não consegue distinguir bem. Então, quando você monta a árvore, você tem que avaliar tudo isso. Quantidade de elementos que caem nesse galho e a probabilidade, né, de ser uma determinada característica ou não.
Então, aqui, ó, por aqui, eu percebo que para o risco alto e para o risco baixo, ele está estimando bem, ele está prevendo bem. E eu vou mudar lá mais uma vez, eu vou aumentar aqui, vou colocar mais um nível, vou botar que saiam 3 níveis na árvore. Vou rodar, vou executar novamente. E aqui a quantidade de níveis já aumentou. E você vai avaliar. Esses galhos fazem sentido? Interpreto melhor? Então, eu vou avaliar. Então, olha que a quantidade de dados que caem neste galho é alta ainda, continua sendo alto, tá vendo? Mesmo com 3 níveis. Aqui no terceiro nível já cai bastante, né? Então, eu já suspeito que essa informação aqui talvez não ajude muito. A menos essa aqui, que tem 41% dos dados, tá vendo? Como é que eu interpreto isso? Que eu digo o seguinte, ó. Qual a chance do risco ser baixo? Eu tenho 3 situações aqui, né? Ou eu paro no primeiro galho, ou eu paro no segundo galho, ou eu paro no terceiro, não é isso? Então, eu tenho 3 situações. E isso vai depender das suas características. Você vai avaliar tanto probabilidade como quantidade de dados que estão nesse volume. Então, ele vai fazer isso, a árvore vai fazer isso de acordo com o seu comando. Você é quem comanda isso. Ok? Então, Legal. quando eu digo aqui que a renda é maior que 20, né? O histórico de crédito é bom desconhecido e a pessoa não tem nenhuma poupança, a chance do risco ser baixo é de 0,93 de probabilidade. E eu tenho 41% dos dados que tem esta característica que eu desenhei aqui na árvore. Então, a árvore de decisão ela serve para interpretar e também para avaliar o seu conteúdo. Será que eu estou fazendo certo? Eu não arriscaria nenhuma análise para moderado. Ó. Eu tenho só 5% dos dados. No outro, eu tenho 11%. E ele aparece aqui tão pouco. Então, para moderado, eu não faria nenhuma análise. Porque os dados aqui não me traduzem uma característica forte. Nem probabilidade, talvez. Probabilidade nesse caso aqui. Mas em quantidade de elementos é muito pouco. Diferente dos outros, dos demais. Então, perceba que a árvore de decisão ele dá toques, ele dá informações para que facilitem a sua interpretação. Mas você que tem que interpretar. Você que tem que definir se a árvore condiz ou não condiz, se a probabilidade está legal ou não está legal. Então, assim, você pode até montar a árvore, mas você precisa interpretar esses resultados que aparecem. E esses resultados vão lhe ajudar a você tomar uma decisão ou não. Pegar uma outra característica e dizer o seguinte, ó, eu peguei uma pessoa aqui que tem uma renda acima de 20, tem um bom histórico de crédito, não tem poupança e eu vou emprestar. Por que você vai emprestar? Porque você já tinha visto que o risco era baixo. E você tinha visto que a quantidade de elementos que você tinha analisado era boa. Então, você tinha tomado uma decisão baseada na árvore. E isso vai depender muito do seu dia a dia, daquilo que você desenvolve, dos dados que você venha trabalhar. Então, a árvore é para visualmente lhe ajudar. Ok? Beleza. Beleza? Show. Aqui eu fiz no R, né? Sim. Eu quero mostrar a vocês agora aqui no Orange. O Orange, ela é visual também. E a forma de fazer a árvore é totalmente visual. E aqui eu tenho mais algumas saídas que me auxiliam. Não que o R não tenha, eu poderia até colocar outras saídas do R. Mas aqui eu consigo, de forma visual, tentar enxergar alguma coisa mais além na minha árvore de decisão. Então, eu tenho o mesmo arquivo, o arquivo está aqui, é o arquivo que a gente trabalhou. Deixa eu abrir aqui, ó. Mesma coisa, ó. Histórico do risco alto, baixo, moderado, tudo igual. É o mesmo arquivo. Histórico de crédito, poupança, dívida, perfeito. Eu parto do princípio que eu tenho que dizer qual é o meu alvo. Tiago já tinha dito isso. Então, qual é o alvo? Histórico de crédito, histórico, status de risco pagador. E todos os outros atributos que eu quero estudar. Que eu quero montar a minha árvore. A partir do momento que eu uso a árvore, eu gero um algoritmo. Eu tenho alguns parâmetros para passar. Então, esses parâmetros vão lhe ajudar a interpretar a árvore. Então, eu tenho aqui o número mínimo de instâncias por folha. Se eu quero que separe em galhos, qual é a quantidade de elementos? Então, eu botei 5. Qual o número máximo de galhos que eu quero? Eu botei 100, porque é um número muito exagerado, ok?
E quando você chegar a 95% de probabilidade nos dados, você pare. Então, já pare a árvore e ali seja um limite a ser atingido. Ok? Tá. Quando eu executo esse algoritmo é o seguinte, quando você vai linkando aqui no Origin, ele vai te auto-executando. Ele gera a árvore. A árvore está aqui, ó. Parecidíssima com o que você fez no R, né? Ele aqui, ele tem mais algumas funcionalidades, aqui os níveis, ó. Eu aqui consigo enxergar os níveis, ó, de forma mais prática. É só uma praticidade para você. Mas o que eu estou interessado é no resultado, né? Então, assim como foi lá, ele também vai criar uma árvore e vai classificar. Como lá disse que moderado era fraco, aqui também diz a mesma coisa, tá vendo? Olha a quantidade de elementos que tem moderado: 2, 3. Já aqui para a parte do risco ser baixo, 14 de 19, 14 de 17. Ou seja, eu tenho uma quantidade bem maior de dados. Então, aqui eu faço a interpretação. Se a renda for acima de 20, o risco é baixo. Probabilidade 73,7, 14 dentre 19 registros que estão lá. Posso continuar a ler a árvore, né? Renda acima de 20, histórico de crédito boa ou desconhecida, poupança nenhuma, o risco para ele é alto. Mas eu tenho quantos dados aqui? Só 2. Então, assim, eu vou levar isso em conta para tomar uma decisão? Vou. Tem pouquíssimos dados. Então, assim, eu não usaria essa informação para estabelecer que uma pessoa tem um risco alto de crédito. Então, a informação da árvore, você vai ter que balancear a probabilidade e a quantidade de elementos. E isso você vai fazer e vai ver em todos os algoritmos. Mas você que tem que começar a distinguir. Isso aqui ajuda muito. Ajuda você a perceber isso. Então, quando a renda, eu digo aqui, ó, a renda acima de 20. Quando não é acima de 20, só tem duas situações. Ou é de 0 e 10 ou é de 10 e 20. Então, se a renda é entre 0 e 10 ou 10 e 20, o risco é o quê? Alto. Se eu quiser continuar avançando, eu estudo o quê? Histórico de crédito. Ou seja, eu tenho que balancear essa informação. Como é que ele fez isso? Como é que o algoritmo fez isso? Eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui lado a lado. Para que você perceba, ó. Ele vai fazer uma contagem aqui, ó. Renda acima de 20. Então, se você olhar aqui, ó, renda acima de 20, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá vendo? Tá vendo aqui? Vocês conseguem estar ouvindo, Thiago? Sim, sim, tô vendo. Tá dando para Tá ver. conseguindo ver? Sim, sim. Renda acima de 20, ele disse que o risco era o quê? Baixo, não é isso? Vamos ver se aqui tem acima de 20 baixo. Deixa eu escalonar os baixos aqui. Acima de 20, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que é que isso lembra, Thiago? Me diga. Eu quero a probabilidade de saber qual é, né, a informação de eu ter um risco baixo, dado que minha renda é acima de 20. Que probabilidade é essa? Condicional. 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 A árvore de decisão só trabalha com probabilidades condicionais. Logo, você vai ter que estudar probabilidade condicional para que você possa interpretar. Então, não é aceitar o resultado da árvore de decisão, é entender o resultado da árvore de decisão. Então, esse trabalho da árvore de decisão trabalha com a probabilidade condicional. E você vai ter que fazer isso e estudar em estatística. Então, ele vai criar todas as probabilidades condicionais e, se você notar, ó, ele dá alguns pontos sensíveis aqui na árvore pela grossura do O famoso galho. teorema de Bayes, né? Exatamente, para fazer Bayes. E ele vai... Tá vendo a grossura do galho? Aqui você tem uma ideia de quais são os galhos mais importantes. Esse aqui é super importante. Olha como está mais vermelho. Então, esse eu consideraria o seguinte, ó, se eu fosse tomar uma decisão, eu abriria os dados e diria o seguinte, ó, a renda é acima de 20, o histórico de crédito é bom e desconhecido, e a poupança é abaixo, né,
é abaixo, acho que é só abaixo que está aqui, deixa eu ver aqui. A poupança é alta ou baixa? Alto ou baixo? É alta ou baixa, sim. Então, a probabilidade é de 93% nos dados. 14 de 15 dentro do seu conjunto, ou seja, altíssima probabilidade com uma quantidade de elementos muito alta. Ou seja, essa regra aqui é extremamente válida. Então, a árvore de decisão é isso. Eu vou usar alguns galhos para que eu possa tomar decisões. Não são todos os galhos. Nem todos os galhos você vai ver firmeza, vai sentir firmeza. Moderado aqui tem poucas informações, então está demonstrado que eu não tomaria decisão por esse galho, nem por essa folha final. Sim. Então, aqui, baixo é bem evidente, né? Fica bem claro. Alto, em alguns momentos, como aqui, ó, eu tenho aqui no segundo nível, eu já tomaria uma decisão. Se a renda é de 0 a 10 ou de 10 a 20 e o histórico de crédito é desconhecido ou ruim, ele tem um risco alto de não pagar. E isso acontece em 81,8% de probabilidade de 9 entre 11 casos que foram estudados. Então, note como é legal você fazer isso aqui, você perceber isso. Aí você diz assim, ô Grimaldo, eu achei legal a árvore, eu queria tomar algumas decisões para fazer Muito show, né? previsões. Descobrir Exatamente. vários insights que você nem imagina às vezes, né? Isso aí tem Exatamente. até uma certa lógica, né? Porque emprestar crédito e tal, você tem as variáveis ali, mas você pode descobrir coisas ali. Por exemplo, estou estudando, sei lá, genética, né? Que eu não entendo porra nenhuma de genética. Aí pego lá, faço a árvore e começo a descobrir algumas coisas que eu nem fazia ideia que fazia Pronto. sentido. Aí eu fui procurar na literatura Perfeito. e vi que fazia sentido, né? Então, Exatamente, é aquilo que eu falei no início, um padrão válido, dá para útil e descobrir vários interpretável, insights aí, muito inédito, legal. exatamente. Eu coloquei isso aqui, ó, depois vocês abrem em casa, é bem legal o Que é isso? pictograma, porque ele criou aquela árvore que eu fiz ó, nesse formato, e aqui ó, eu consigo perceber quem é mais evidente e quem não é. Aqui tem a questão dos níveis também, ó. Você pode diminuir os níveis e avaliar. Não sei se vocês estudaram, já viram, nesse processo de árvore de decisão, tem um algoritmo que chama Random Forest. Ele cria várias árvores. Então, eu coloquei aqui um número de 10 árvores. E, em vez de criar uma árvore, eu posso criar muitas árvores, tá vendo? Para que eu crio isso? Para saber quais são os fatores mais evidentes. Note, ele criou aleatoriamente aqui 10 árvores com aqueles dados. Perceba que, quando eu estudo o risco baixo, ele é pertencente em quase todas as árvores e muito forte. Então, ó, isso fortalece a minha decisão. Eu uso muito o Random Forest para fortalecer a minha decisão. Note que aqui o moderado praticamente nem aparece. Ó, então, eu não tomaria nenhuma decisão de árvore pelo moderado. Então, o Random Forest, ele é o quê? Em vez de uma árvore, várias árvores. O forest de floresta, né? Então, eu posso criar isso aqui com essa saída de dado. Então, com isso, eu percebo quais são as informações que são mais evidentes. Então, assim, ó, o risco baixo está em todas e está forte. Está bem visível, ok? E aqui no Orange, eu posso fazer uma análise do meu modelo. Então, por exemplo, eu posso estabelecer predições. Então, quando eu criei lá a informação, eu disse que para este cara aqui, ó, bom, histórico de crédito bom, poupança alta, dívida do cartão nenhuma e renda de 10 a 20, o risco dele era moderado. Será que era moderado mesmo? O algoritmo confirmou moderado. Com que probabilidade? 0,75. E para o segundo cara, baixo. Era baixo mesmo? Era. Ele confirmou. Para o terceiro era alto? Era. Por quarto era alta? Por quinto também. Por sexto. E assim sucessivamente. Então, ele vai confirmando. Note que se você perceber aqui, ó, esse é o estimado e esse foi o que você levantou. Aqui ele já discordou. Ó. Você levantou que esse cara aqui tinha um risco moderado, mas o algoritmo está predizendo que ele tem um risco alto. Qual é a probabilidade? 0,6. Não é nem uma probabilidade muito boa, né? É uma probabilidade pequena, né? Não é uma probabilidade muito alta. Mas aqui é a forma que o algoritmo prevê o resultado. Então, se você tiver um cara que é desconhecido e você enxerta nesse arquivo,
automaticamente o algoritmo vai predizer, ó, qual é o resultado. E isso, muitas vezes, é o que você procura, né, na árvore. Eu quero saber o seguinte, chegou Tiago hoje, novo. Esse cara empresta ou não empresta? Pronto. A árvore vai responder isso para você através de uma predição. Ele tem um algoritmo chamado Predictions que faz essa predição. Como é que eu sei que isso aqui está certo? Ele tem um algoritmo chamado Test Score, que ele diz exatamente as informações estatísticas, é uma análise estatística de score. Então, ele vai dizer aqui, ó, aqui é uma estatística chamada área sobre a curva ROC, que ele diz o seguinte, quanto mais próximo de 1, melhor o algoritmo. Aqui é a acurácia, também quanto mais próximo de 1, melhor. Precisão também e o recal também. Então, essas estatísticas lhe ajudam a dizer que este resultado aqui, deixa eu botar aqui um do lado do outro, deixa eu botar aqui, que este resultado aqui que você está tomando, tá vendo? Eu vou decidir, né, não emprestar esse primeiro cara, porque o algoritmo preveu, predictions, uma probabilidade alta de risco. Qual é, com essa afirmação, eu tenho uma acurácia de 0,75%. Ok? Então, você usa as duas estatísticas para tomar uma decisão. Então, aqui no algoritmo, eu faço isso com o Origin. Ele consegue fazer isso de forma visual. Para mim, facilita. E aí, você decide o que você vai fazer. Poxa, eu tenho todas as estatísticas estimadas aqui. E eu tenho o meu modelo dizendo se ele está certo ou não está errado por essas estatísticas. Ok? Legal. Ele tem aqui um help até bem legal, ó, que ele demonstra essas informações aqui, tá vendo? Você pode estudar, o help dele é bem completo. Então, eu fiz isso aqui no Orange para mostrar a você que é parecido com o que eu fiz no R e que eu tenho outras decisões. Então, assim, meu dia a dia é muito de fazer em 1, 2, 3 ferramentas para que eu possa tomar a decisão certa. Então, lá eu consegui achar uma regra que foi forte, eu venho aqui e comparo, vejo se o modelo está certo ou não está. Então, eu faço isso em algumas ferramentas. Para encerrar, Legal. eu vou fazer aqui... Fazendo ECA agora, né? No ECA, que é muito legal o ECA, porque ele também é fácil de você estudar, de você executar. Ele tem alguns algoritmos. Vou ler o mesmo arquivo. Deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui... Criei aqui o Statidados. O ECA. Inadimplência. O mesmo, olha ele aqui. Está aqui o arquivo, ó. O arquivo é o mesmo. Tá vendo? Que a gente trabalhou. E aqui tem o algoritmo Classify e alguns algoritmos de árvore. Aqui, ó, Tree. O que eu mais utilizo é esse aqui, o J48. E aqui eu posso programar, né? Eu posso dizer quais são os parâmetros que eu vou passar. Eu vou executar do jeito que está aqui, depois a gente mete alguns ajustes. Vou botar aqui para a gente treinar a árvore e executar. Quando ele executar, ele vai criar a árvore aqui. Bem parecida com o que a gente olhou lá, renda de 10 e 20, histórico de crédito ruim, desconhecido e moderado. E aqui a quantidade de elementos parecido com o que saiu lá. Quantos elementos tem essa regra? Quantos tem essa? Quantos tem essa? O que eu gosto do ECA é que aqui ele tem muita estatística para você dizer se o modelo está bom ou não está. Então, ele diz quantas instâncias estão corretas, quantas estão incorretas. Ele tem uma estatística geral para avaliar o modelo chamado capa. Então, aqui, quanto mais próximo de 1, melhor. O erro absoluto, ele tem um erro médio quadrático e assim sucessivamente. Eles têm as taxas de precisão, de recal, parecido com o que eu tinha lá no Orange. E ele tem um negócio chamado matriz de confusão. O que é que diz? Quanto mais dados estiverem na diagonal e os outros estiverem zerados, melhor é seu modelo. O que é que ele está dizendo aqui? Que ele tem 15 informações, né? Sendo que 14 ele considerou corretas e uma ele diz assim, olha, não é bem assim. Eu acho que esse que está como alto deveria ser baixo. Do moderado, ele achou 5 ok e 2 que ele considerou como alto. Do baixo, lá do risco baixo, ele achou 14 ok e um que ele disse assim, não, você botou como baixo, mas não é baixo não, ele é moderado, tá vendo aqui, B? Então, o legal do ECA é que ele sai essas informações. Essas informações está dizendo aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, dos 4, eu achei um
que pode pertencer ao alto. Então, ó, esse 1 que pode pertencer ao alto veio de onde? Veio do baixo. Então, ele está dizendo, tem um cara do baixo que está lá Engraçado, o marcado como Orange vindo não do faz baixo. não a matriz de confusão? A matriz de confusão. O Orange não Ele, faz a matriz de confusão? o Orange faz também a matriz de Faz confusão. também, Tem, né? Ah, tá. tem Não, também. Tem beleza. também. Tem. Esse é o Tá. básico. Mas, assim, eu gosto muito da matriz de confusão porque ela avalia e diz exatamente se a gente está no caminho certo. Então, se der muito fora da diagonal principal, seu modelo não é bom. Seu modelo tem problemas. Aqui também eu visualizo a árvore. Eu tenho aqui, ó, Visualize Tree. Eu consigo visualizar a árvore. Tá vendo? Deixa eu ajustar aqui. Só que tenho menos informações. Eu só tenho os quantitativos, eu não tenho aqui as probabilidades. E esses quantitativos nos servem para tomar decisão, assim como eu fiz no Orange, como eu fiz no R. Então, eu tomo uma decisão aqui pelos quantitativos. Ok? Eu interpreto o modelo lá para saber se ele está certo e aqui eu avalio. Então, se a renda for igual a 10 ou 20, o histórico de crédito é boa, o risco é moderado. Se a renda é de 10 a 20, o histórico de crédito é desconhecido, o risco é alto. Partindo por outro lado, outro galho, se a renda é acima de 20, o histórico de crédito é desconhecido e a poupança é baixa, o risco é baixo. Então, assim, eu interpreto a árvore de acordo com as estatísticas que são exibidas no ECA. Mas o que é Então, esse eu gosto... 4, esse 4.0/1.0 aí? O quê? Não tô entendendo isso aí. O que é Aqui, ó. isso? 4.0 é o seguinte, tá vendo aqui ele? Assim, Ele sim. está dizendo o seguinte, tem um cara que pertence a uma outra classe que ele tem uma característica de ser da classe alto. Quem é ele? Você vem aqui, ó, na matriz de confusão, ó, esse um cara está aqui, tá vendo? Ele é o quê? Baixo. Então, esse baixo que está lá no meu arquivo, aqui no meu arquivo, tem um baixo aqui no meu arquivo. Deixa eu botar aqui. Tem um baixo aqui, dentre esses aqui, que ele está dizendo que tem uma característica de ter risco alto. Por isso que ele sinalizou aqui 4.1. Essa sinalização é disso. Então Ele ele está não dizendo te que tem dá ele não te dá a quantidade delineada pelo caminho, né? Nem a Não, proporção também. Ele só te não, dá. não. É só Aí absoluto. fica mais difícil, né? Você tomar. Fica mais difícil. Fica mais difícil você tomar Agora, decisão em cima disso. o que é que eu faço? Eu olho meus galhos, vejo se eles estão parecidos lá no R ou lá no Orange, tanto faz. E aí eu decido, poxa, esse aqui foi o galho importante, né? Renda acima de 20, histórico de crédito desconhecido, poupança abaixo. Isso você repetiu no Orange, isso você repetiu no R, pronto. Então ali eu tenho uma regra legal, uma regra que eu vou trabalhar dentro dos meus dados. E aí eu começo a apurar isso, começo a verificar quem é que tem essas características e começo a usar para tomar decisão. Então eu uso muitas ferramentas para fazer uma verificação, né? Eu verifico em uma, em duas, em três, para poder tomar uma decisão. O que você tem que perceber é que são características diferentes, as ferramentas têm saídas diferentes, mas que Sim. elas de alguma forma ajudam. Aqui eu tenho capa para dizer que se está bem ou se não está, tem as precisões, né? O recal, mas basicamente o que interessa é você ver a árvore, ver esse resultado para tomar uma decisão. Beleza? Beleza. Tá bom. Então, Show de gente, bola. beleza? Foi mais ou menos isso que eu queria mostrar a vocês. Ou seja, a árvore de decisão, ela é muito legal. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. A árvore de decisão, ela é muito legal porque eu posso, com dados, poucos dados, não precisa ser muitos dados, né? Tenho que ter um rótulo, definir e tomar uma ação naquele dado, ou seja, tomar uma decisão para os dados. A árvore de decisão, eu gosto muito para alguns problemas, né, que não exigem eu extrair um modelo, né, matemático que traga um resultado numérico, que determine uma ação a respeito de determinados poucos registros ou poucos atributos. Então, eu uso muito a árvore de decisão para isso, né? É um dos algoritmos mais utilizados no mundo. A árvore de decisão é um dos mais utilizados no planeta.
E eu vejo muita gente trabalhando com árvore de decisão hoje em vários projetos. Tanto que lá na nossa área a gente está fazendo um modelo de árvore de decisão também. A gente está trabalhando com isso. Ok? Legal. Deixa eu só Show de encerrar aqui bola. para a gente fazer perguntas e Com tal. certeza. Então, data mining é um processo que permite compreender o comportamento. Eu acho que vocês entenderam isso. E analisa os dados usando técnicas para gerar padrões. A minha ideia é achar um padrão. Note, quando eu digo assim, o cara ele tem risco de 0 a 10, ele tem nenhuma poupança e o risco dele é alto. Logo, eu tenho um padrão, ok? E isso é algo que você vai ver em diversas áreas. Por isso que eu digo que é um problema pluridisciplinar, ok? Aqui eu botei uma referência bibliográfica para vocês. Essas são referências bibliográficas que eu utilizei, né? Que eu utilizei. E eu vou passar tudo isso para Tiago, né? Fechou, beleza. Para você Legal. encaminhar para o pessoal, para que o pessoal possa E, usar. e fala também dos teus cursos aí, professor, por favor. Bem, Manda aí. esses Fica à algoritmos, vontade. beleza, esses algoritmos, deixa eu voltar aqui, vamos voltar para a imagem aqui. Deixa eu voltar aqui, né? Você tem um curso de Orange, não é? Também? Eu tenho um curso de Orange. Deixa eu voltar aqui para o Meeting. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu voltar Pode aqui. fazer agora aí a pergunta. Fica à vontade. Pode desmutar Pode. aí, botar a câmera, tranquilo. Fica à vontade. Deixa eu desmutar aqui vocês. Falando dos cursos, Pode falar aí, fica à vontade. eu tenho o curso de Orange, de Erd e o ECA, os três, né? Eu tenho os três juntos também, né? Os três juntos estão na Udemy, todos os três juntos, né? E aí, a ideia é que, além do de árvore de decisão, a gente faça outros algoritmos, regressão, né? Trabalho com a parte de rede neural, tem alguns outros algoritmos que eu trabalho lá. Mas a minha ideia é que o aluno entenda o conceito e saiba para que utilizar determinados algoritmos, ok? Show. Então, lá nesses cursos, eu tento explicar isso. Então, você pode passar lá. Ou na própria Aprenda Virtual, você pode adquirir o curso. Também tem esses cursos lá. Ok? Eu não estou conseguindo ver aqui o chat, Beleza. Tiago. Descompartilha que você vai ver o chat. Deixa eu Descompartilha ver. aí a sua tela. Deixa eu tentar achar que ela ficou... É aí em cima. É. Lá em cima você pode ver o Options, aí descompartilhar no Stop Share. É porque ela ficou de um... Ah, aqui. Tô vendo. Stop share. Pronto. Isso, Aí, isso. pronto. Aí agora acho Ok. que aparece o chat aqui embaixo. Dá uma olhada aí. Tô vendo o chat. Agora tá beleza. Beleza. E aí tu pode colocar aí os seus cursos lá da Udemy, o Orange, né, que você falou. Fica à Deixa vontade, eu né, pegar aqui. o pessoal conhecer. Vocês estão vendo? A gente só tá vendo a sua câmera, né? A gente Ah, certo. tem que compartilhar de novo. Se... Deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Show. Agora sim. Tá vendo aqui, né? Sim. Os cursos estão aqui, ó, nesse endereço. Manda esse link aí pro udemy.com pessoal, por favor. user/Grimaldo Lopes de Oliveira. Na verdade, são 89 cursos, né? Ó, a Que, Tati falou que ela tá fazendo a academia do BI. pronto. A Academia BI está aqui. Os mais novos são esses aqui, que é o de inferência e os cursos de estatística descritiva. E estão todos com o ECA, R e o Oracle. Estão todos aqui. Tem alunos que dizem assim, Grimaldo, eu quero fazer mais completa. Aí, se você quiser mais completa, é a Super Academia. Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. Deixa eu botar aqui. As Super Academias, ela tem mais de um curso. A BI tem 13
A Data Science tem 4 e aqui tem 4 também na estatística. Esse. Aqui são mais para Beleza. banco de dados, que eu faço com o professor Juraci, banco de dados, mas para quem quer trabalhar com banco de dados, mas para a área de Data Science, para a área de BI, são esses 3 aqui os mais procurados, né? Esses são os Show de 3 bola. cursos. Então, quem quiser conhecer, dá uma olhada lá, né? Isso. E, e com certeza aí, professor Grimaldo aí, vocês viram a didática dele, show de bola. Obrigado mesmo, professor, valeu. E forte abraço, então. A gente termina aqui e obrigado aí pela presença, pessoal. E valeu, mestre, mais uma vez aí. Tchau, Obrigado, tchau. Thiago, a você. Um abraço, Valeu. gente. Tudo Vamos, de bom. vamos Muito obrigado, resistir, Thiago. vamos resistir ao coronavírus aí. Com certeza. Um Valeu. abraço. Valeu, obrigado aí, pessoal. Até Aí, logo, ó, gente. Um o pessoal tá abraço. falando aqui, ó, excelente, obrigado, Grimaldo, Heron. Valeu, show de bola. Então, valeu, pessoal. Valeu, Valeu, mestre. Tchau, gente. tchau. Tchau.